8h50. Estamos aqui no Jornal Gente recebendo o professor Antônio Delfim Neto para o seu comentário econômico, claro que com reflexo também na política. Hoje na Folha de São Paulo, o professor Delfim escreve algo que tinha dito para a gente na segunda-feira. Casa sem teto cai, né, professor Delfim? Bom dia. Bom dia à mesa e bom dia ao Brasil. Casa sem teto cai mesmo. Não tem jeito, nós vamos ter que enfrentar essa questão do teto de gastos para poder viabilizar o Auxílio Brasil. E claro que eu queria que o senhor trouxesse aqui mais elementos sobre essa discussão, porque muita coisa aconteceu de segunda-feira para hoje, professor Delfim. E o caminho parece que não está pavimentado para sedimentar essa discussão, não. A oposição ontem torceu o nariz e não foi a votação a PEC dos precatórios que pode abrir caminho para esse pagamento, né, professor? Bom, na verdade, nós vamos ter que chegar a um acordo. O teto é uma coisa fundamental, estabelecida no governo anterior, de forma que é a âncora da estabilidade fiscal. No primeiro momento que você rompeu o teto, as coisas se perdem. Você não tem mais limite. Isso nos levaria a uma situação fiscal muito ruim. Professor, bom dia. O senhor entende que com essa equação que foi encontrada pelo governo, envolvendo precatórios e envolvendo a mudança na data da correção do teto, há rompimento do teto? Thaís, eu acho que na verdade é preciso se conformar com os fatos. Não é possível a cada momento você arranjar um truque, uma justificativa. Deixa furar o teto uma vezinha só, depois a gente não fura mais. Quem fura uma vezinha, fura 30, 50, 100 vezes. Não tem mais credibilidade. Professor, muito bom dia. Nessa discussão, professor... Bom dia, Cláudio. Nessa discussão, professor, sobre a questão do teto, né, o que a gente percebe é quando o teto... quando o teto é ameaçado por interesses, enfim, bilionários, aí ninguém se preocupa muito com isso, assim, não manifesta grandes preocupações com isso. Eu me lembro recentemente a discussão sobre o pagamento à vista que se pretendia de 90 bilhões de reais de precatórios no ano que vem. Aí eu não ouvi absolutamente ninguém se preocupar, não apareceu nenhum político, ninguém para dizer assim, olha, não pode, isso aí vai furar o teto. Isso aí vai provocar um desarranjo aí no equilíbrio fiscal, pagar 90 bi de precatórios, não tem dinheiro, vai ter que furar o teto. Não houve essa preocupação. A preocupação manifestada agora é sobre mecanismos, manobra ou, truques, né, para furar o teto a fim de viabilizar o pagamento de um pouco mais de dinheiro para 17 milhões de famílias pobres. Por que isso, professor? O senhor acha que há uma certa insensibilidade das elites, continua havendo essa insensibilidade das elites brasileiras no sentido de socorrer quem de fato precisa? Não, Cláudio, eu acho que primeiro é uma obrigação moral do Estado, e é para isso que nós criamos o Estado. É uma obrigação moral atender os menos favorecidos num caso como este de uma pandemia, atender aqueles que não podem, que têm um mínimo, que deveriam ter um mínimo de recursos para sobreviverem. Uma coisa, o que na verdade é que há um oportunismo. Cláudio, há um oportunismo enorme. A situação do governo depende de cada instante. Não há uma coerência nelas. O problema do teto é fundamental, porque ele é a âncora. Agora, a distribuição de despesas, Cláudio, é um problema puramente político. Na verdade, nós temos que ter o teto e temos que ter condições de distribuir os recursos de uma forma socialmente aceitável. Porque, eu insisto, é uma obrigação moral do governo atender, num caso disso, como o que nós estamos vivendo,
a classes menos favorecidas da sociedade. Professor, o que é que está faltando para que esse caminho que o senhor aponta aconteça? Está faltando uma compreensão do governo. O governo é oportunista. O governo não tem política, Thaís. O governo vai escolhendo uma política a cada dia, de acordo com aquele dia, de acordo com aquelas circunstâncias. Não tem nenhum projeto, na verdade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós somos incapazes de terminar a reforma do imposto de renda. Professor Delfim, no meio desse balaio todo, foi concluída a CPI da pandemia. Os senadores querem o indiciamento do presidente da República por parte do Ministério Público Federal. Como é que fica essa questão aí, no meio de decisões importantes que precisam ser tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, hein? Na verdade, eu acho que o presidente cometeu muitos erros, continua cometendo muitos erros. O presidente tem muito pouco condição de se defender das conclusões da CPI. O governo, na verdade, tem cometido barbaridades. E o presidente, em particular, não tem controle verbal, Deus meu. Essa última brincadeira com a AIDS é um negócio deplorável. É uma coisa triste. É uma coisa que mostra que, infelizmente, não há governo. Professor, os números muito bons divulgados ontem, né, de crescimento da arrecadação para quase 150 bilhões e também o crescimento do número de empregos formais em setembro para um recorde, né, 300 e quase 314 mil novos empregos de carteira assinada. Isso mostra, professor, que o país caminha independentemente de governo? Acho que essa tua conclusão está correta. O país, diante de tanta confusão do governo, resolveu esquecer o governo, está trabalhando, crescendo, vai crescer provavelmente 1,5%, mas está trabalhando. O governo, a país, a sociedade, não leva mais o governo a sério. O governo é uma coisa à parte. Pelo contrário, prejudica o crescimento permanentemente. Professor Delfim, o Cláudio citou esse dado importante sobre o aumento da arrecadação. E não é de hoje, não é? Os últimos números divulgados mostram que a arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais tem aumentado mês após mês. O que a gente pode fazer de bom com esse dinheiro a mais, professor? Olha, investir. Thaís, o crescimento depende do investimento. O investimento depende de você ter recursos criados pelos impostos para poder investir na infraestrutura. Esse investimento do governo é ele que estimula o investimento privado. Quando o investimento público cresce, o investimento privado se sente fortalecido e cresce também. De forma que nós devíamos estar aproveitando esse aumento de receita para ampliar o nível de investimento. Hoje, Thaís, provavelmente nós estamos investindo menos do que a depreciação da infraestrutura. Na verdade, você deve ter um investimento público na infraestrutura de pelo menos 3%, simplesmente para mantê-la. Como nós precisamos ampliá-la, o investimento público em infraestrutura deveria ser no mínimo 5%, 6%, como foi no passado, quando o Brasil cresceu. Hoje, infelizmente, o investimento não paga a depreciação da infraestrutura. Para a gente finalizar, professor Delfim, hoje o Banco Central divulga logo mais a nova taxa básica de juros, né? Com essa inflação alta,
o mercado, né, e os analistas estão esperando aí uma elevação. Até o próprio Banco Central já sinalizou que vai aumentar a taxa de juros. Para quanto vai? Olha, o Banco Central tem muito boas informações, muito melhores do que as nossas. Na verdade, hoje ele tem autonomia. O presidente do Banco Central e a sua diretoria têm se comportado muito bem. O Banco Central não está pensando na inflação de hoje. Ele está pensando na inflação do segundo semestre do ano que vem. Porque o efeito da política monetária demora de 6 a 8 meses. De forma que o olho deles está em 2022, no segundo semestre. E eu acho que ele está se comportando muito bem. Vai ter que aumentar mesmo a taxa de juros, porque é o único instrumento para impedir que essa inflação, que já está batendo 10%, continue se ampliando. Não tem um efeito pernicioso também dessa política na produção, professor? Como é que a gente consegue equilibrar essas duas pontas, hein? Tem mesmo, Thaís. Tem mesmo, Thaís, é assim mesmo. O custo do desequilíbrio fiscal acaba impondo à política monetária um custo extra, que é o de prejudicial crescimento. Professor Antônio Delfim Neto, bom restante de semana para o senhor aí. Até a próxima aqui no Jornal Gente, hein? Um bom restante de semana para os senhores e para o Brasil.